Bom, boa noite, professor Pedro, aqui é Manuel. Vou fazer um vídeo, talvez não tão breve, sobre aqui o nosso projeto, né? O senhor pediu aqui na prova a gente fizesse um controle automático de enchimento de tanque, onde o sistema possui um tanque de armazenamento, com uma válvula de entrada, botão liga, desliga, emergência reset, acessor do nível do tanque de 0 a 100, com essas válvulas, a lâmpada verde, vermelha e a sirene, com esses requisitos e essas falhas. E demonstrar como o nosso projeto cumpre isso tudo. Se possível, tirar um 10. E também nós temos alguns extras, como o senhor pediu, que foi o potenciômetro, aqui para limitar o nível máximo do tanque. Mas antes de falar isso tudo, primeiramente, vou avisar que nós usamos esses CMs aqui, o S7 PLC SIM V21, no tipo Standard S7 6200, que foi recomendado pelo Factory.io para os simuladores. Nós usamos ele. E, começando aqui, deixa eu parar a simulação. No nosso tanque, nosso protagonista aqui, usamos o tipo analógico, por causa que o digital não dá para ver o nível de água diretamente. Ele fica embutido. Então, preferimos usar o analógico. Mesmo se eu pedindo uma saída e entrada digital aqui, nós fizemos uma conversão digital. Então, não fugimos do tema. Aqui, ó, entrada digital e tal. Então, nessa conversão, nós garantimos que se eu tivesse um estado de ligado e desligado, para manter a congruência com o que o senhor pediu. Bom, além disso, nós temos aqui a tabela de botões. Temos o botão ligar, como o senhor pediu, o desligar, o emergência, o reset e as luzes aqui, que são essas lâmpadas vermelhas sendo uma operação, a verde sendo uma operação e vermelha em falha. A válvula de enchimento e esvaziamento e a sirene. Estão aqui a sirene, esvaziamento aqui e enchimento aqui em cima. Então, tem tudo que o senhor pediu. Mas, bora parar de tanto lenga-lenga, né? Vamos começar mostrando a simulação. De início, apertamos OK, pode ver que nada acontece. Diferentemente do anterior, naquela versão que mostramos para o senhor ao vivo, nós conseguimos aumentar esse potenciômetro aqui. Então, como ele está no zero, se eu clicar em ligar, nada acontece porque ele está em zero. Né? Já está no nível desejado de zero. Então, se a gente colocar aqui para 50, como o botão de ligar já estava acionado, ele vai encher aqui até o que deveria ser o nível de 50% de 300, que é mais ou menos 150. Gostaria de falar para o senhor que você pode ver até que o nível que ele vai... não está 50, é 4.6. Que é esse aqui de 135, se a gente fizer a matemática. Agora o senhor pode perguntar, tá bom, Ana, foi bem preciso, como a gente pode ver aqui na calculadora, 300 vezes 0,46, né? Dá 138. Pode ver que, ó, é exatinho aí. Mas, Emanuel, por que dando exato? Porque, mesmo com o excesso d'água que sobe aqui, caso o senhor provavelmente já sabe em testes de outrora, que é meio difícil atingir esse valor exato. Isso se dá porque aqui no Tia Portal, vou mostrar daqui a pouco, nós fizemos alguns sistemas de contenção. Por causa que, como a gente sabia que saiu um pouco de água em excesso, para conseguir manter no limite de 80% e também manter o potenciômetro um pouquinho mais exato, nós utilizamos duas formas de deixar um pouquinho mais congruente com o valor colocado do usuário. Que foi fazer uma subtraçãozinha do valor aqui do potenciômetro e também usando um limitador. Fizemos isso para que ficasse exatinho aqui, como o senhor pede. Mas para subir um pouquinho, ó, deixa eu colocar para... Deixa eu aumentar aqui para 50. Colocar aqui para 6. Você pode ver que a água vai subir até exatamente 180, né? Que é 6 vezes 30, 180. Ele chega exatinho no limite, como a gente colocou. Tá bom. O senhor está vendo que o potenciômetro está funcionando e
a água está subindo. Mas e aí? Ele consegue chegar até o limite de 80 aqui? Deixa eu colocar aqui. Bom, eu coloquei aqui em 8. Você pode ver que a água vai subir até 240. Teoricamente é o limite máximo. E parou até aí. Tudo bem. Mas o que acontece se a gente aumentar? Deixa eu colocar aqui, ó, no 10. Pode ver que não está caindo mais água. Ele chega a 240 e para, instantaneamente. Posso ficar aqui forçando, colocar no 9, colocar no 8 e nada. Nada acontece. Isso porque a gente conseguiu fazer uma boa análise do fluxo da água caindo aqui. E nessas práticas de congruência que a gente falou, né? Nós conseguimos fazer exatamente que ele não subisse acima de 80%, dependendo do potenciômetro do usuário. Aqui. Apenas em caso de emergência que a gente tem que forçar a entrada d'água para isso. Tá bom. Expliquei bem aqui, a entrada d'água está no valor exato. O que é que falta? Segundo aqui a prova, né? O sistema ele deve ter que fazer uma válvula de entrada. Pressionando o botão liga, ele vai iniciar automaticamente, como o senhor viu. A válvula de entrada vai permanecer aberta até que o nível do tanque seja 80% da sua capacidade. Como pode ver, aconteceu aqui. E, quando o desejado, ela vai fechar automaticamente. Isso também ocorreu. O sistema permanecerá aguardando um novo ciclo, como está agora, né? Quando for apertado o botão desliga, o tanque é esvaziado. Então, bora ver se ele esvazia. Pode ver aqui que ele está esvaziando normalmente e está sem nenhum problema. Bom, ele esvazia e ele enche, com valores basicamente exatos. O máximo que deu, né, nos cálculos que eu fiz não tinha portal. Então, o que é que falta? Segundo aqui a prova, bem aqui na parte aqui de baixo. Selagem de matriz sistema ligado. Você já tem, como você viu, você apertou o botão uma vez. Usar o computador analógico. Vou lhe mostrar no portal. Fechou quando chegou a 80%. Sim. Temos que acionar um alarme de nível alto quando temos que acionar 90%. Vou mostrar isso na prática daqui a pouco. E também tem que ter uma parada imediata através do botão de emergência. Então, aqui como a falha diz, o sistema deverá entrar em estado de falha quando o nível ultrapassar 90% ou o botão de emergência for acionado durante o enchimento. Para isso, eu fiz aqui a lógica que a emergência vai funcionar quando encher. Para fazer uma demonstração aqui rápida, além disso, né, também tem um outro adendozinho que eu vou falar rapidinho. O botão desligar no paper, no documento aqui, ele não fala se ele deve voltar para o estado de stand-by após ele parar de encher. Aqui, eu enchi ele pouquinho só, 24% de 300, né? Dá 70 e poucos, está correto. Na hora que eu clico aqui em desligar, ele vai desligar e remover a água até 0.01, se não me engano. E após isso, ele vai entrar em estado de stand-by, permitindo que o usuário reencha a água sem nenhum problema. Isso não estava bem descrito no documento, mas eu fiz assim para garantir que o sistema fosse mais realista e não tivesse nenhuma impedimento, nenhum deadlock. Então eu gostaria de comentar isso. Pode ver que chega a 0, o flow meter vai para 0 e o sistema já está em estado novinho. Tá, agora bora para o de emergência. Para o botão de emergência funcionar, tem que estar, como o senhor pediu aqui, durante o enchimento e menor que 90%. Então eu vou começar a encher aqui, liga a LED aqui de destinação de enchimento, aperta o botão de emergência, acabou. Parou, entrada d'água, está em estado de emergência. Pode ver que no estado de emergência, como o senhor pediu, a sirene vai ligar, como o senhor está ouvindo, a lâmpada vermelha vai acender e quando o botão de emergência estiver ligado, parada imediata. Ele não consegue ligar, estou apertando aqui, como pode ver, não consegue desligar, e a única forma de parar ele é quando o botão de emergência estiver desapertado. Aqui no seu PDF. O nível da água tem que ser abaixo de 90%, que já é, e o botão de emergência não esteja pressionado. Aqui, como ele está pressionado, o botão de reset não vai fazer nada. Mas, na hora que eu parar de pressionar ele e apertar o reset, pronto, o sistema voltou ao seu estado normal. Paralisado aí com a água, mas normal. Então,
podemos esvaziar aqui o sistema e começar a usar ele novamente sem nenhum problema. Com isso, nós mostramos o nível de emergência abaixo de 90, vimos que ele está resetando e tal. E, basicamente, isso dá ok nesse requisito aqui obrigatório. Então, ele tem CELAT, chama o sistema ligado, utiliza esse computador analógico para monitorar o nível do tanque, fecha automaticamente quando atingir 80%, como o senhor falou, aciona o alarme de nível alto, quando ultrapassa 90%, falta demonstrar esse, tem a parada imediata para o plano de emergência, e ele reinicializa somente através do botão reset, desde que o nível d'água seja abaixo de 90% e o botão de emergência não seja pressionado. Mas aí que tá. O que acontece quando a água está acima de 90%? Para isso, eu irei demonstrar forçando essa válvula de enchimento até ele ultrapassar o nível de 90%, que vai ser mais ou menos acima desse 270 aqui. A única forma de atingir esse nível de 90% é nessa parte aqui do forçando o processo. E essa emergência de nível alto, como está acima de 90%, eu vou demonstrar agora, que é um pouquinho diferente. Opa. Pode ver que entrou em alarme automaticamente na hora que ultrapassou o nível de 90%. E, como o senhor pediu aqui no paper, que ele só consegue resetar caso o nível d'água seja abaixo de 90%, mesmo o botão aqui não estando acionado, ele está com a LED do indicador de emergência ligado, e se eu apertar reset, não reseta. Entendeu? Então, quando ele entra aqui e está no 90%, ele fica o sistema completamente parado, como o senhor pediu. Já que não é possível resetar, ele vai ficar com essa anomalia aqui, né? Não é normal chegar até 90%, e vai esperar, caso fosse na vida real, algum trabalhador vir aqui e remover essa água manualmente, como foi pedido aqui no processo. Então, basicamente, o nosso sistema ele consegue, deixa eu diminuir aqui, forçadamente, a válvula, né? Você pode ver que se eu apertar o botão de ligar, não sobe, o botão de desligar aqui também não faz cair. Eu posso alterar aqui potenciômetro, blá blá blá, não muda, está em estado de emergência completamente parado. Não há o que fazer aqui. A única coisa que a gente pode fazer aqui na simulação é fazer a água diminuir e você vai ver que depois que a água, como já saiu lá do processo, eu consigo resetar o sistema sem problema, porque aí a água já está abaixo de 90% e o botão de reset não está apertado. Tá, deixa eu descarregar completamente aqui. Bom, creio eu que isso já demonstra a funcionalidade do botão de enchimento, né, do reset, do desligado. E agora eu vou mostrar um pouco aqui o TIA Portal, aqui para explicar bem cada parte. Bom, creio que não falta nada. Nós demonstramos, vou fazer um looping aqui geral, sobre demonstração rápida do processo, né? Nós já demonstramos que o sistema está funcionando. Ele vai ligar, encher até um valor que o usuário colocou aqui no potenciômetro, desligar e ficar esperando um novo input. Vou fazer aqui, né, o teste até o sim, que é basicamente 5, né? Coloquei para ligar, ele vai encher. Tem um teste rápido, né, para mostrar todo esse processo aqui. O processo vai iniciar automaticamente, a válvula de entrada vai permanecer aberta que o nível atinja desejado. Aqui não ficou 80 porque colocamos o potenciômetro de 50%, mas se a gente colocasse no máximo seria 80. Ele vai subir até os 150 aí, e quando atingir o nível desejado, ele vai ficar fechado. Podemos desligar e ele vai desligar automaticamente. E também teve a emergência que eu acabei de demonstrar. Esse foi o nosso projeto aqui no TIA Portal. Pode ver que ele funcionou sem nenhum problema. A luz LED ligou quando estava
enchendo, a luz de emergência ligou quando estava em estado de emergência, o potenciômetro funcionou, o alarme, a sirene funcionou, tudo aí está funcional. Bom, agora, além disso, falta mostrar, né, como o TIA Portal está configurado. Primeiro, nós temos aqui, deixa eu ver se está aparecendo, está, a Network 1, que serve para fazer a comunicação entre o simulador. Aqui na Network 2 está essa lógica de filtro um pouco mais preciso que eu comentei. Primeiro nós temos o Norm X, o Scale X, seria para pegar o sensor do nível, né, que é um valor real, e meio que normalizar ele, porque o valor que ele detecta é de 0 até 20 e poucos mil. Eu não queria trabalhar nisso, então fizemos a conversão de 0 a 100, normalizamos ele. Depois dessa normalização, nós pegamos um nível percentual, e desse nível percentual é o que a gente meio que controla todo o processo. Aqui embaixo é a lógica de filtro meio específica que a gente fez. A gente pegou o valor do potenciômetro, né, de valor real de 0 a 100, como estava lá, de 0 a 10, e fizemos esse, multiplicamos por 10 para fazer o set point de enchimento, que seria tipo A, de 0 a 100. Agora, vai ficar fácil, né, de entender lá na hora. Nesse de 0 a 100, nós fizemos a subtração do valor de 3, que esse daí é o valor mais ou menos exato do erro, né, daquele fluido, é 3%. Quando cai, quando você fecha, e sobra aquele pouquinho de água em cima que cai na água, é esse valor de 3% de erro que a gente está removendo aqui, para garantir que não fique acima do nível, mantendo tipo, exatinho. E, além disso, nós colocamos aqui um limite de enchimento para que o valor acima de 240 não seja chegado automaticamente. Já que esse é o limite que o senhor falou aqui, nós tentamos manter sempre 80% da capacidade do tanque. Por isso que a gente acabou colocando esse limite aqui de 76%, por causa que no valor máximo o erro era um pouquinho acima de 3. Então nós mantemos esse daqui para garantir que chegasse lá a 240, como você viu que ficou ok. Aqui, né, está a lógica do botão de emergência, né? Ele só vai iniciar a falha caso o sistema esteja ligado, como eu demonstrei lá, e o botão de emergência seja apertado e o nível de percentual seja acima de 90, que também é outro início de estado de falha. O botão liga, ele só vai ligar caso o botão desliga ele esteja ali no caso desligado, a falha esteja também em estado off, esvaziando em estado off, e o sistema 1 o output, é a memória de ligado. Como pode ver aqui, o botão só vai ligar. Caso o botão tipo, de ligado estivesse presente, o botão de ligar não ia funcionar. Por isso que a gente colocou aquele estado ali. Então, deixa eu parar aqui. Está no parando 150. Bom, voltando aqui para o TIA Portal. Nós temos aqui a lógica de quando o sistema está ligado, né? Quando estiver em falha. E o nível da água estiver abaixo do set point, que é o nível do potenciômetro, e abaixo de 80, o comando encher permite. Caso esteja acima de 80, não vai mais encher água, como demonstrei lá, e acima do set point também não vai encher lá. Isso para ter precaução. E aqui no comando encher, né, ele vai ligar a lâmpada verde. Nós aqui fizemos esse botão desliga, né, que quando a gente clicar no botão desliga, já que o valor dele é invertido, é bom mencionar isso. Por isso que aqui em cima é aberto. Ele tem realmente fechado lá. Na hora que a gente clica, o nível da água é acima de 0,1, né? Então quer dizer que o negócio está cheio. Nós usamos a lógica também que enquanto o sistema 1 não pode desligar, enquanto estiver em falha não pode desligar. Então a gente só vai começar a desligar quando o sistema ficar parado, esperando o input desligado lá, sem no processo de enchimento, quando dá comandos errôneos para a máquina. Tendo-se isso tudo ativado, né,
Ok. Começa para esvaziar. E o esvaziar também serve como memória de ligação, que foi pedido aqui pelo senhor. Aqui embaixo, usar a selagem para manter o sistema ligado ou desligado. E aqui esvaziando também vai começar o comando de esvaziar. E esse comando é o que permite, né, a gente usar esse conversor aqui embaixo, que esse daqui é um bloco mais importante que a gente tem, basicamente. Que é que ele vai converter de analógico para digital, vai pegar o comando encher ou esvaziar, que está em 10 ou 0, e vai mandar o output da válvula encher real. Então, ou ele vai encher em 0, que é não encher nada, ou ele vai encher em 10, que é o valor máximo. Mesma coisa do esvaziar. Ou ele vai esvaziar em 10, que é o valor máximo, ou ele vai esvaziar em 0, que é o desligado, basicamente. Além disso, nós temos aqui, né, a lógica do botão reset. Como o senhor falou, o nível do tanque tem que estar abaixo de 90% e o botão de emergência tem que estar desligado. Como ele é um normalmente fechado, nós colocamos aqui o aberto para inverter o processo. Aí ele vai resetar todas as memórias do processo e deixar desligar a sirene, desligar a emergência, desligar o estado de falha, e basicamente deixar ele completamente perfeitinho para o próximo uso. E aqui a network 9, que é o último network, é quando o estado de falha estiver ligado, nós ligamos a sirene e a lâmpada vermelha. Esse daqui é o nosso programa de blocos. Eu irei baixar aqui o PDF daqui a pouco e mandar para o senhor também. Mas, basicamente, esse aqui é o vídeo explicativo.